Fala galerinha, bem-vindos a mais uma aula. Seguinte, hoje a gente vai dar uma aula de matemática 1, a gente vai começar a fazer o nosso capítulo 6. O nosso capítulo 6, como vocês já perceberam aí, é um capítulo que é só de exercício. Então, como que vai funcionar essa aula de hoje? Eu vou fazer os exercícios com vocês desse capítulo, tranquilo? Para a gente conseguir tirar nossas dúvidas direitinho. Então aí, por exemplo, está o nosso exercício 1 dos conceituais. Considere o fluxograma a seguir, em que V significa uma informação verdadeira e F uma informação falsa. Aí ele fala assim pra gente: a sua idade é par. E a gente tem que dizer se essa informação é verdadeira ou falsa. A minha idade, eu, Guilherme, tenho 22 anos. Tudo bem? Essa informação, então, é uma informação verdadeira, porque 22 é um número par. Então, eu vou andar aqui para a minha esquerda. Aí ele fala, considere o antecessor. Antecessor de 22 é o número que vem antes, então é o 21. Tranquilo? Aí, logo mais embaixo, ele fala, é maior que 10. O livro não botou se essas duas são verdadeiras ou falsas. Eu considerei esse ladinho aqui como sendo falso e esse como verdadeiro. Vocês podem fazer isso também. Então, vamos lá. É maior que 10. 21 é maior que 10, sim. Então, é uma informação verdadeira. Eu vou seguir aqui para baixo. Escreva o dobro desse valor. Então, qual é o dobro de 21? A gente vai fazer 21 vezes 2. E aí a gente obtém 42. Tranquilo? Seguindo agora para o exercício 2, ele fala o seguinte: complete o esquema abaixo com as informações indicadas e ao final encontre o resultado. Então ele fala aqui para gente: calcule raiz de 64. Lembrando que raiz é aquele número que vezes ele mesmo vai dar 64. Então, o resultado é 8. Por quê? A gente tem que 8 vezes 8 é exatamente 64. Tranquilo? Aí ele fala para adicionar 42. Então, eu vou pegar 42 e vou adicionar 8. 2 mais 8 a gente tem que é 10. Sobe um umzinho aqui e vai ficar 5. Então, a gente tem 42 mais 8 dá 50. Beleza? Aí ele pede para dividir por 5. O que a gente vai fazer? 50 dividido por 5. Começa pelo 1zinho. 5 dividido por 5 vai dar 1. Tranquilo? Não vai sobrar nada. E esse zero aqui, Guilherme? Gente, esse zero aqui a gente vai acrescentar um zerinho no final e fechar a nossa conta. Tudo bem? Depois o que ele fala? Então aqui a gente obteve 5. Ele fala eleve ao cubo. Então a gente vai pegar 5. A gente obteve 10 aqui na verdade. 10. Então a gente vai pegar 10, tranquilo? E elevar ao cubo. 10 ao cubo é o quê? 10 vezes 10 vezes 10. Fazendo essa continha, a gente vai achar 1000. Tudo bem? E agora ele falou pra gente para subtrair 7 centenas. E aí, o que isso quer dizer, subtrair 7 centenas? A gente vai pegar o 1000, e aí 7 centenas aqui pra gente é 700. Então, a gente vai subtrair 700. 0, 0, 10 menos 7, 3. Então, nossa resposta final é 300, ok? Próximo exercício, ele fala assim pra gente: observe que existem valores ocultos nas sentenças abaixo. Determine esses valores para tornar verdadeira as sentenças. Então aí, a primeira sentença que ele deu pra gente, vou anotar aqui pra gente conseguir fazer, é a 2/5, 2 elevado a 5 no caso, menos algum número, algum valor que a gente não conhece, e isso vai dar 12. Beleza? E aí, como é que a gente vai fazer, galera? Como é que isso funciona? Primeira coisa que a gente precisa fazer é estabelecer quem é esse 2 elevado a 5. Então, 2 elevado a 5, é só lembrar que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 elevado a 5 é 32 aqui pra gente. Isso aqui é a letra A. Então, a gente vai ter 32 menos algum número que a gente não conhece.
E isso vai dar 12. Tudo bem? E aí é só pensar, gente. Que número que a gente subtrai de 32 e obtém 12? Uma forma da gente fazer isso é subtraindo 32 menos 12, para achar quanto que vale esse número. 2 menos 2, 0. 3 menos 1, 2. Então, o nosso resultado, o nosso número aí, nosso valor desconhecido, é 20, tá? Na letra B, ele fala pra gente. Então, vamos anotar. Algum valor desconhecido mais raiz de 81 e isso vai dar exatamente 36. De novo, aqui a gente precisa pensar em qual número que multiplicado por ele mesmo dá 81. Se a gente pensar na nossa tabuada, a gente sabe que é o 9. Então, 9 vezes 9 é igual a 81. Beleza? Então, raiz de 81, 9. Então, a gente tem que algum número mais 9, isso é igual a 36. Beleza? E aí, como é que a gente pode fazer isso, gente? Ele está pegando um número, somando com 9 e achando 36. A gente pode fazer o contrário. A gente pode pegar 36 e subtrair 9. Beleza? Se a gente pegar 36 e subtrair 9, a gente vai ter, acrescentando o uzinho, aqui fica 2. 16 menos 9, 7. E aqui fica 2. Então, a gente vai ter 27. Esse é o nosso valor desconhecido aí, tá bom? Na letra C, ele fala aí pra gente. 725 dividido por algum número. Então, 725 dividido por algum número. Isso vai dar 25. Tudo bem? E aí, como é que a gente vai fazer? Dividimos 725 por algo que deu 25. A gente pode fazer 725 dividido por 25, para achar quanto que é esse valor aí. Então, vamos lá. A gente pega primeiro 72, beleza? 72 dividido por 25 vai dar 2. 2 vezes 25 dá 50. Para 72 vai ficar faltando exatamente 22, tá? Abaixa o nosso 5 aqui. 225 dividido por 25 vai dar 9. E aí sobra 0, tá? Então, achamos também o nosso valor na C. E agora a última, que é a D. Ele fala que algum número vezes 120 dá 3.000. E aí, vamos lá. Então, letra D, algum número vezes 120, isso vai dar 3.000. E aí, como é que a gente pode achar que número é esse, gente? A gente pode dividir. A gente pode dividir 3.000 por 120. Então, 3.000 dividido por 120. A gente pode cancelar um zerinho, tá? É como se a gente estivesse dividindo por 10 os dois. Então, vai ficar 300 dividido por 12. Pegando primeiro o nosso 30 aqui, a gente vai ter 2 e vai sobrar 6. Abaixo o nosso zerinho. 60 dividido por 12 vai dar 5 e vai sobrar 0. Então, o valor que a gente achou aqui é 25. Tudo bem? Aí, no próximo exercício do nosso livro, exercício 4, ele fala assim pra gente. Dividindo 42 por 6, o quociente é 7 e o resto é 0. Então, vamos traduzir isso que ele falou. Questão 2. Ele disse dividindo 42 por 6. Então, 42, quando eu divido por 6, o quociente vai ser 0. Então, o nosso resultado vai ser 0. E o nosso resto vai ser... Desculpa, o nosso resultado vai ser 7. E o nosso resto vai ser 0. Beleza? Foi isso que ele disse aqui pra gente. Aí ele continuou. Somando uma unidade ao dividendo... Então, gente, vamos lembrar. O que a gente tem aqui? Que esse carinha é o divisor, tá? Então, esse carinha, divisor. Esse carinha aqui é o nosso dividendo. Dividendo. O 7 é o nosso quociente. Tudo bem?
Então, 7 quociente. E o 0 vai ser o nosso resto. Então, 0 é o nosso resto. Então, o que ele fala para a gente? De novo, somando uma unidade ao dividendo, tá? Então, a gente pega 42 mais 1. Isso vai dar 43. Aí, ele falou para a gente. E tornando a dividi-lo por 6, o quociente continua sendo 7 e o resto passa a ser 1. Então, sim, se a gente pegar 43 e dividir pelo mesmo valor que é 6, o nosso quociente, sim, vai continuar sendo 7. 7 vezes 6 é 42. Para 43 vai faltar 1. Então, esse aqui vai ser o nosso resto, tá? E aí, ele continua na questão. Qual é o maior número que podemos somar a 42 para que a divisão por 6 continue tendo quociente 7? Então, gente, olha só. Para fazer uma divisão, a gente tem uma regrinha, onde o que acontece? Se o nosso resto aqui, por exemplo, fosse 6, a gente poderia continuar dividindo, tá? Então, qual é o valor máximo sempre para o nosso resto? O nosso resto sempre tem que ser menor do que o nosso divisor. Então, se o nosso divisor é 6, o valor máximo do resto, a nossa resposta é 5. Porque o resto ele tem que estar sempre um número abaixo do nosso divisor. Senão a gente poderia continuar dividindo normal. Tranquilo? Então, essa foi a questão. No caso, eu botei 2, né? É a questão 4. Questão 4, isso. Faz parte. Então, continuando. Agora, a nossa questão 5. Dados os algarismos 2, 3 e 4, quais são os números com 2 ou 3 algarismos distintos que podemos formar? Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar pelos números de 2 algarismos que a gente pode formar. Os números 2, 3 e 4. Então, questão 5. 2 algarismos. Beleza? E com 2 algarismos, lembrando que a gente tem 3 números que a gente pode usar, tá? A gente tem o 2, 3 e 4. Vou escrever aqui entre parênteses. 2, 3 e 4. Quais são os números que a gente vai conseguir formar? A gente tem alguns. Por exemplo, o 23 seria um deles. A gente pode inverter esses dois números. Então, 32 também seria uma opção. Então, a gente usou esses dois. A gente poderia também ter o 24. Assim como se invertesse, a gente poderia ter o 42. Tranquilo? Quais que a gente não usou ainda? A gente não usou ainda o 3 e o 4. Então, a gente poderia ter 34, como a gente também poderia ter o 43. Então, para as opções para números de 2 algarismos, a gente teve 6 opções. É o nosso total. Agora vamos para os números de 3 algarismos. E aí, como que a gente vai fazer? A gente tem os mesmos 3 números, 2, 3 e 4. A gente pode ir invertendo a ordem deles. Então, a gente teria primeiro o 234, tudo bem? A gente teria também o 324, só invertendo a ordem desses dois carinhos aqui. A gente poderia ter 423, a gente poderia ter 432, tá? Indo para esses carinhas que começam com 3, a gente poderia ter 342, invertendo os dois últimos. E nesse carinha aqui que começa com 2, a gente também poderia ter o 243. Tranquilo? E aí são essas as opções que a gente tem de 3 algarismos. Então, para números de 3 algarismos, a gente tem, no caso, 6 opções. Então, quantas são as opções de 2 ou 3 algarismos? 6 opções para de 2, 6 opções para 3. Então, a gente tem no total 6 números que a gente pode... 12 números que a gente pode formar. Tudo bem?
Então, galerinha, é isso. Nossa aula de hoje é essa. O que é que vocês vão fazer agora? A gente tem mais exercícios aqui no livro. Tá bom? Vai continuar com os contextualizados aqui. Então, continuem tentando fazer os contextualizados e aí tira dúvida comigo. Tranquilo? Tchau, tchau, gente. Até a próxima aula.